Tem duas, vou fazê-las ao mesmo tempo, conjuntas aqui. Ao trazer os estudos de Marx para os dias atuais, quando ele afirma que no mundo onde a valorização das coisas está intimamente ligada à desvalorização do homem, Marx estaria prevendo o que acontece atualmente no que diz respeito ao consumismo. E a segunda, só na solicitação, diferenciar os tipos de trabalho, o trabalho que produz riqueza e o trabalho em geral, o trabalho genérico. O problema é que nós chegamos num grande impasse, que é o seguinte: nós temos que produzir cada vez mais rápido para poder fazer o giro do capital e produzir mais valia. Porque a sociedade está se tornando cada vez mais complexa, há uma necessidade. Você tem uma produção da mais-valia geral, né? E essa produção da mais-valia geral, que vai sustentar uma outra parcela da sociedade que não está ligada propriamente ao trabalho propriamente dito, né? Mas a outras atividades, né? Essa mais-valia geral, ela tem que ser cada vez maior para poder sustentar o processo produtivo. E aí a necessidade então do giro da mercadoria. Então, se você for pegar uma grande empresa, o ótimo de lucro de uma grande empresa é 8%. Você vai pegar uma Ford, por exemplo, se ela tiver um lucro de 8%, ela estourou. É o ótimo, né? Se você for pensar bem, é muito pouco, mas isso não quer dizer que você tem uma parcela grande disso que vai para marketing, vai para publicidade, vai para outras áreas, né? Que nesse bolo geral que sustenta essa sociedade. Então, essa complexidade, né, faz com que haja uma necessidade cada vez mais de você ter o giro do capital rápido. Você tem que manter toda essa complexidade e ainda ter o lucro para poder reproduzir o capital, né? Então, nesse sentido, o consumo passa a ser uma questão fundamental. A contradição no momento atual é o seguinte: é que a Terra não suporta o consumo desse jeito. De consumir o quê? Consumir natureza. Nada mais do que isso. Se eu disser, olha, tudo que o trabalho faz é transformar a natureza, é humanizar na natureza, as mercadorias são o quê? Natureza humanizada. Se você compra um celular, o que é o celular? Senão natureza transformada pelo trabalho. Ou essa garrafa, ou essa mesa. E se os produtos ficam cada vez mais, a vida deles é cada vez mais curta, tem que ter o giro cada vez mais rápido, isso quer dizer que você tem que consumir natureza cada vez mais. E aí a grande contradição, que o mundo não suporta isso. A China entra no mercado de consumo com 1 bilhão, a Índia entra no mercado de consumo com 1 bilhão de pessoas, e isso está trazendo inflação para o mundo. E aí o mundo chegou no seguinte problema: ou a Índia ou a China cresce menos, ou o mundo cresce menos. Por quê? Porque a Índia, a China, crescendo como ela está consumindo muito, e o mundo não consegue produzir o tanto que ela consome. Olha só que situação, que difícil, né? O capitalismo vive do giro, mas tem que girar dentro, porque senão o mundo não suporta isso. É uma contradição terrível isso. Então, assim, a questão do consumo está nos princípios do capitalismo. Marx tratava isso na época. A questão da mercadoria tratada disso. Lógico que isso houve uma complexidade nesse consumo muito maior do que da época do Marx. Na época do Marx não tinha. Você vai comprar um computador hoje, o computador hoje de ponta dura 1 ano e meio. A tecnologia dele dura 1 ano e meio, de ponta. Depois de 1 ano e meio, você pode ir para a sucata que não serve mais. Tá certo? Se você compra que não é o de ponta, mais ou menos, ela dura 1 ano, 6 meses. Lógico que você na sua casa vai ficar por mais tempo, mas se for uma empresa, ela vai ter que sucatear ele. É 1 ano e meio a vida útil de um computador de ponta, né? Um celular, 6 meses. Tá certo? Então, isso na época do Marx não tinha essa complexidade que tem hoje. Houve mudanças, mas no fundamental mesmo. Você tem que ter o giro
poder extrair mais valia. Nesse sentido, o princípio é meu, só que hoje está muito mais rápido. E você tem outras contradições que não tinha na época. Na época, você não tinha essa contradição com relação aos recursos naturais ou mesmo a vida na Terra. Né? Não deu tempo de tratar, daria para tratar com os manuscritos uma outra questão, que é a questão da natureza, por exemplo. Né? Essa questão do trabalho, você podia pegar uma variação para discutir a questão da natureza. Né? A questão da natureza, ela não dá mais para a gente. O nosso problema não é a natureza. Nós não estamos lutando para preservar a natureza. Estamos lutando para preservar a nossa espécie, os mamíferos. Se essa espécie acabar, nós acabamos juntos. Então, nós não somos bonzinhos que queremos preservar o urso panda. Né? Isso é ilusão de ótica, tá certo? Nós queremos preservar a nossa base de vida, que é dos mamíferos, para preservar a nossa existência enquanto animais que ocupam a Terra, tá certo? Então, só que a grande contradição está aí. Ao mesmo tempo que nós sabemos disso, você tem protocolo de Kyoto sendo assinado, tem o mercado de carbono, você tem uma pressão mundial para reciclagem. Por que isso? Porque os capitalistas estão preocupando com a natureza, coitadinha dela. Não, é com a nossa própria espécie. E isso vai chegar num ponto que vai ficar muito caro. A questão da água, por exemplo. A água, se você for na Europa, a água é reciclada em vários países. É possível, só que é muito mais cara. O cara lá que toma banho todo dia, ele paga uma conta de água absurda. Então o cara não pode tomar banho todo dia, tá certo? Porque a quantidade fica muito cara. Né? Então, assim, essa é uma contradição que nós estamos vivendo agora nesse momento, fruto desse consumo. Né? A outra questão é que o trabalho que produz, quando eu falo trabalho que produz riqueza nova, né? Você tem, por exemplo, a indústria que transforma, quando você transforma a natureza, você coloca trabalho, a questão do trabalho na natureza, né? Esse processo você cria riqueza. Agora você vai pegar, por exemplo, o banqueiro, ele apropria da riqueza já produzida. Né? A empresa, a indústria, toda a indústria destina uma parcela para os juros, né? Toda a indústria. Você pega, por exemplo, os agricultores, todos eles pagam juros, tá? Então, isso movimenta o sistema financeiro. Um trabalhador de uma indústria também paga juros, né? Ou seja, o banco não produz riqueza nova. Ele já trabalha com o que já está produzido. O comércio, a indústria cede uma parte da mais-valia para o comércio. Na venda, então, ele apropria dessa parte da mais-valia. Né? Então, é uma coisa complexa, mas é um pouco isso. Né? Assim, de forma bem simples. Os economistas que não me escutem falar, né? Porque a coisa é bem mais complexa do que isso. Né? Mas esse trabalho mais geral, assim, os professores, os bancários, os banqueiros, né? Pessoa que trabalha com publicidade, né? Tudo isso, né? Não está ligado diretamente à transformação da natureza. Isso não quer dizer que o banqueiro não explora, ele explora do mesmo jeito, só que ele já trabalha com a riqueza já produzida, é isso.